Vamos falar então sobre Bitcoin, jovem. Isso aí, hoje eu separei então 5 fatos sobre o Bitcoin que eu tenho certeza que pelo menos 2 deles aqui você nunca viu em nenhum outro vídeo, em algum outro lugar aqui, esse tipo de informação. Beleza? Faz o seguinte então, se você ficou curioso, ficou interessado nesse assunto, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, tamo junto. Fala, seus jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal. E para você que já tá ligado, aqui quem fala então é o Leandro Cubas. E hoje a gente trouxe um assunto aqui muito bacana, eu pelo menos considero esse tipo de assunto bem interessante para trazer para vocês. A gente vai falar aqui rapidamente sobre 5 fatos, ou curiosidades sobre o Bitcoin, que eu tenho certeza aqui que você nunca viu em algum outro lugar, pelo menos um ou dois desses temas aqui, beleza? Eu deixei o quarto e o quinto aqui, para mim, são os mais legais que você provavelmente nunca viu em nenhum outro conteúdo, beleza? E vamos começar, e antes, para me dar aquela moral, já faz o seguinte, jovem. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos, para você não perder também os próximos conteúdos, beleza? Porque olha só, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo que eu trouxe aqui, se vocês curtirem esse vídeo nessa pegada, se a gente bater aí, sei lá, me ajuda aí, 30 likes, de boa, eu faço a parte 2 aqui sobre o Bitcoin, eu vou falar mais 5 fatos aí, dependendo de como for, focado em Bitcoin, mas na parada de mineração, beleza? Que é um assunto também que eu vejo que a galera tem bastante interesse. Então, se a gente atingir aí 30 likes, tranquilaço, beleza? A gente faz aí o parte 2 desse vídeo. Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram também, @lecubas, se você ainda não me segue. Tem bastante conteúdo monstro que eu posto exclusivo somente por lá, beleza? E olha só, o primeiro fato aqui que a gente tem que ter em mente e deixar claro aqui quando a gente vai falar sobre o Bitcoin é que, na verdade, ele foi criado aí já, é um conceito criado há muito tempo, mas que ele só foi implementado de fato aí, em meados de 2008 e lançado em 2009. O Bitcoin ele foi lançado em 2009 pelo codinome aí do Satoshi Nakamoto. O que acontece? Ninguém sabe de fato se esse Satoshi Nakamoto ele é de fato uma pessoa ou se ele representa aí uma entidade, um grupo de pessoas que se formou para desenvolver essa parada aí do Bitcoin da forma que a gente conhece hoje. Mas a gente tem aqui alguns fatos bem interessantes, porque de fato existiu essa pessoa, Satoshi Nakamoto, ou pelo menos essa entidade. A gente vai decorrer aqui pelos próximos curiosidades e fatos sobre o Bitcoin, e você vai ver que a gente vai encontrar esse codinome, ou essa pessoa, sendo mencionada, e ela aparece aqui em diversos pontos e histórias do Bitcoin, tá? Então a primeira coisa que tem que ficar claro para você é que existe essa parada aí, essa pessoa, esse ser, esse codinome, essa entidade, enfim, que se chama aí Satoshi Nakamoto, que foi o responsável por idealizar toda essa ideia e criar aí o Bitcoin, tá? Segunda curiosidade então aqui, jovem, dando andamento. Então olha só, até anotei aqui nos meus rascunhos, porque eu não sou muito bom de decorar dados assim, comigo é mais na parada de falar e do entendimento mesmo, tá? Então eu trouxe um dado aqui que eu achei interessante também compartilhar com vocês, é que o Bitcoin, ele foi lançado, ele foi criado aí, na verdade, mais precisamente em 2008. E a sua pré-release, do seu código inicial, para quem não sabe aí, todo o código, quando você desenvolve algum software no sistema, ele passa por algumas versões. Então você tem a versão inicial, você tem essa pré-release, que é tipo uma possível versão final, e aí você vai tendo as atualizações desse seu software, Então a pré-release aqui do Bitcoin, ele foi lançado aqui em 16 de novembro de 2008, mas o Bitcoin de fato só foi lançado, como eu falei para vocês, em janeiro de 2009. Então, em 12 de janeiro de 2009, o Satoshi Nakamoto, ele enviou aí 10 Bitcoins para um cara chamado Hal Finney, tá? Eu não sei se é assim a pronúncia correta, mas eu imagino que seja próximo disso, tá? Que foi um dos nomes mais respeitados na comunidade de criptomoeda. E vocês também vão entender quem é esse cara aqui um pouquinho mais para frente e o porquê que ele está sendo mencionado aqui nessa história. Agora a gente vai dar então um encaminhamento aqui para o terceiro ponto já do Bitcoin, terceiro fato que eu quero trazer para vocês. Olha só então, esse Finney que eu comentei, que recebeu os 10 primeiros Bitcoins
né, do Satoshi Nakamoto, quando ele lançou lá o Bitcoin, óbvio, alguém tinha que fazer um teste, lançar a parada aí, transferir a moeda, ver como é que ia começar a rede, né? Então o Satoshi Nakamoto deu esse start, transferiu aí esses 10 Bitcoins para esse Finney, e o Finney, ele foi o primeiro cara, né, o primeiro ser humano aí a dar um valor pro Bitcoin, porque até então o Satoshi Nakamoto criou, tal, teve os desenvolvedores lá, lançaram a parada, mas e aí, quanto que vale um Bitcoin, né? Hoje a gente tem aí a negociação, né, no mercado aí de criptos, mas na época, então o Finney ele foi o primeiro a colocar um valor. E como que ele fez, né? Qual foi o valor que ele deu para o Bitcoin na época? O que ele fez? Olha só, até anotei aqui para a gente não sair muito fora do que aconteceu de fato, tá? Lá em 2009, então, durante uma mensagem que foi trocada entre o Satoshi Nakamoto e o Finney, isso é bem interessante, eu tenho essa mensagem, eu vou deixar para vocês, se eu conseguir eu vou deixar aí na tela, e vou deixar o link também na descrição para vocês darem uma olhada nessa mensagem que foi trocada entre os dois, né? O Finney ele fez uma estimativa, né, do Bitcoin com base o quê? Em toda a riqueza do mundo, tá? Ele considerou lá na época algo entre 100 a 300 trilhões de dólares, né? Toda a riqueza do mundo. E aí ele simplesmente dividiu toda essa riqueza pela quantidade máxima de bitcoins que poderia ser gerado. Então a gente sabe que o Bitcoin ele tem um limite, né? Ele é escasso, até por isso ele tem um preço aí alto, né? Quanto mais escasso algo, mais difícil de conseguir, tende a ser mais caro, né? Então ele dividiu essa riqueza inteira do mundo pela quantidade de bitcoins que pode existir aí no máximo, que é de 21 milhões de bitcoins, beleza, jovem? E aí, então, como resultado, na época, o Bitcoin, ele valeria, então, um Bitcoin só, ele valeria 10 milhões de... Imagina aqui que seja de dólares, tá? Não tá tão específico, mas eu imagino que seja de dólares, porque a riqueza do mundo foi calculada em dólares. Então, seria 10 milhões, que é coisa pra caraca, né? Hoje, se a gente for converter esses 10 bitcoins, a gente vai chegar a algo em torno, na cotação que está hoje, entre 1 milhão e 700 mil reais, né? Mais ou menos, convertendo aqui para reais. Obviamente, a gente sabe que na época, quando ele fez todo esse cálculo, foi uma mera especulação para poder aí, né, colocar um valor, né? Então ele teve esse marco justamente porque ele foi o cara que teve essa ideia de, tipo, como que a gente vai colocar um preço nessa parada? Então ele já tinha todo o projeto bem estruturado, foi algo bem interessante, né? E aí ele foi e falou, então vamos pegar toda a riqueza do mundo, vamos dividir aí pela quantidade de máximas que vai poder ser criada do Bitcoin ao longo dos anos. Então ele chegou nessa estimativa, beleza? Chegamos então aqui no quarto ponto do fato que eu queria trazer para vocês. Esse aqui e o quinto acho que são os mais interessantes. Provavelmente esses aqui vocês nunca viram em algum outro lugar. Se você já viu também, comenta aí. Se você já conhecia algum desses que eu te apresentei, deixa nos comentários. E se por um acaso você não conhecia, coloca aí, Leandro, não conhecia o quinto ou o quarto ou o terceiro fato que você apresentou, achei muito interessante. Deixa nos comentários, jovem, para eu ter esse feedback, esse feeling de vocês, para saber como é que eu tô aí realmente nos conteúdos, se eu tô trazendo uma parada nova para vocês, beleza? Então olha só, o quarto item que eu trouxe para vocês aqui é que na época, quando o Satoshi Nakamoto criou, né, o Bitcoin, ele escreveu uma documentação inicial também para o Bitcoin. Todo software que a gente desenvolve, a gente também, né, tem as boas práticas de documentar para justamente futuramente alguém que pegar esse sistema saber como trabalhar, como mexer nele. Então na época o Satoshi Nakamoto ele criou também um documento oficial lá sobre o Bitcoin, explicando tudo como funcionava, a questão dos hashes para fazer as transferências e tal, e esse documento ficou conhecido como White Paper, tá? Inclusive hoje existe já uma tradução até dessa documentação, e é bem interessante. Eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição, eu vou colocar um trecho aqui da documentação para vocês na tela em algum lugar, tá? E essa documentação, então, eu vou colocar a documentação original do Satoshi Nakamoto e depois vou disponibilizar um outro link também com a versão traduzida. Aí tem várias traduções já, vocês vão poder escolher também à vontade ali no site, beleza? Então isso daqui é muito interessante, tem boa parte ali das regras do Bitcoin, para quem não conhece, dá para ter uma noção de como ele funciona, né? O algoritmo dele, como que ele trabalha por trás e tal, e toda a questão da segurança. Então é bem interessante, fechou? Aí a gente vai agora então para o quinto fato do Bitcoin, né? Eu considero aqui como o último fato. Esse daqui eu vou ter que compartilhar minha tela com vocês porque é uma parada muito louca, né? A gente sabe que, se você ainda não conhece, várias outras criptomoedas surgiram com base no Bitcoin, né? Então o Bitcoin ele é um sistema de código aberto, de código livre, né? Tem a licença dele lá
de código livre, você pode pegar esse código e com base nele, né, criar uma criptomoeda sua, se você quiser. Inclusive as outras criptos foram criadas assim, né, com base no código do Bitcoin. Mas eu tenho certeza que o que nunca te mostraram é onde você consegue esse código e o que é esse código. Alguém provavelmente nunca te mostrou como que ele funciona, o trecho deles. Por mais que eu sei que você não vai conhecer, tem algumas pessoas que são curiosas, né? Eu, por exemplo, eu estou curioso, eu fui atrás, queria saber mais onde que raios que tá esse código aí, todo mundo fala. Inclusive, se você também não sabe, eu sou da área de tecnologia, eu também desenvolvo sistemas e tal. Então eu fiquei muito interessado por isso e eu fui atrás, né, para saber como funcionava. Até que eu decidi trazer então esse tema para vocês. Falei, pô, vou compartilhar isso com a galera porque é um assunto bem interessante, né? E eu nunca vi também em algum outro lugar o pessoal compartilhando. Geralmente só falam, né? Ah, o código tá lá, você pode usar, tá, você usa e cria uma cripto. Beleza, mas onde está essa parada, né? Então vamos lá, jovem, olha só. Eu achei o código inicial do Satoshi Nakamoto, né, que ele criou lá na pré-release de 2008 e 2009, vocês vão ter acesso. Vou compartilhar até minha tela aqui com vocês para ficar mais fácil, eu vou explicar. Porque acontece, depois que o Bitcoin foi lançado, né, o Satoshi Nakamoto fez o famoso mestre dos magos, né, ele sumiu. E aí o que acontece? A comunidade de criptomoeda foi dando continuidade nos códigos, nos desenvolvimentos, nas melhorias, né, do sistema aí da cripto para deixar mais robusto, e hoje existe, né, então é um repositório do código, né, do Bitcoin, que ele também é de livre acesso, que para a comunidade de desenvolvedores, né, para quem desenvolve software e tal, está bem acostumado a utilizar esse sistema. Ele é como se fosse um versionador, você sobe os códigos lá e fica disponível para quem quiser consultar. Você pode privar o código se quiser, só para algumas pessoas terem acesso, mas na maioria dos casos fica aberto lá como se fosse um currículo, né, de um desenvolvedor. Se você quer ver o porte de um desenvolvedor, você vai lá, pede esse GitHub, né, que é o sistema que a gente chama, você pede como se fosse um portfólio. Lá você vai ter acesso a todos os códigos, os sistemas que o cara já fez, e você vai falar, pô, o cara entende. Então o Bitcoin ele está hoje também disponibilizado nesse GitHub, que a comunidade ali está fazendo os desenvolvimentos, tem meio que um nome por trás disso também, que gerencia, mas está lá de livre acesso. Se você quiser contribuir, você pode desenvolver, você pode ver as atualizações que estão saindo, é bem interessante. Então eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar isso com vocês, né? Nada mais justo, um conteúdo digno aqui para você que ficou até o final comigo aqui do vídeo. Então vamos lá, ó. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, olha só. Então beleza, jovem, tô compartilhando a minha tela aqui com vocês. Olha só, esse site aqui, que é o satoshi.nakamotoinstitutes.org/code, né? Onde a gente tem a pré-release do Bitcoin, que eu comentei com vocês aqui, ó, dia 16 de novembro de 2008. E depois você tem a versão 0.1 do Bitcoin, que foi exatamente em 9 de janeiro de 2009, provavelmente a versão que foi lançada. E aí teve uma outra versão já de atualização, depois no dia 14 de janeiro de 2009. E o que tem aqui de interessante? Você tem o código do Bitcoin. Então aqui nesse link, se você clicar, você vai baixar uma pasta, né, do Bitcoin, você vai descompactar ela e você vai ver ali vários códigos do Bitcoin. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho um deles aberto aqui, ó. Olha só. Eu estava até mostrando isso nos stories lá no meu Instagram. Então, novamente, se você não me segue lá no Instagram, tem bastante conteúdo top para você, jovem, você está perdendo. Olha só, então, aqui a gente tem o nome, né, do Satoshi Nakamoto. Para quem desenvolve tem, né, essa boa prática de colocar o nome aqui em cima, né, tem a licença, tudo bonitinho. Então, olha só, jovem, isso aqui é o código do Bitcoin. Eu sei que você não vai entender bolufas se você não for da área de tecnologia, mas está tudo aqui, ó, como que envia os códigos, né? Obviamente, isso aqui é só um trecho, porque o código é dividido em diversos arquivos. Olha só, tem várias coisas aqui, ó, para ele fazer os cálculos. Tem o código completo. Então, se você quiser construir uma cripto e manjar aqui dos Paranauê de desenvolvimento, você pega isso aqui, ó, e manda bala. Então, ó, tem mais um outro arquivo aqui de código, ó. Então, tenho certeza que isso aqui ninguém nunca mostrou para vocês, jovem. Essa aqui é a primeira versão mesmo, tá, do Satoshi Nakamoto que ele fez. Tá disponível nesse link que eu vou deixar na documentação aqui na descrição para vocês, ó. Tá aqui o código. E também tem agora a versão que eu comentei, né, que está sendo desenvolvida pela comunidade, que está aqui no GitHub. Também vou deixar aí na documentação para você. E olha só, se você olhar, ó, tipo, teve uma atualização há 1 hora atrás aqui, ó, nesse código aqui, nesse source, ó, o cara removeu aqui algum trecho de código, ó. Se você passar o mouse, você consegue ver as alterações que ele fez, quem que alterou, tal.
é bem mapeado. E se você clicar aqui dentro desse source, provavelmente você tem acesso aqui também, ó, ao código que foi alterado. Então, ó, 1 hora atrás foi esse cara aqui que foi alterado. E se a gente clicar nele, você consegue ler, ó, o código inteiro aqui que foi atualizado. Você não vai saber exatamente o ponto que foi atualizado, mas você consegue pegar a versão anterior se você quiser e comparar com essa versão aqui para ver onde que foi atualizado. E óbvio, você consegue baixar tudo isso aqui também, né? Se a gente voltar aqui então pro código do Bitcoin, ó, olha só, você consegue vir aqui, ó, code, você consegue fazer um download do zip aqui completo e baixar todo esse pacotão que está aqui, né, o Bitcoin, ó. E inclusive essa Bitcoin Core agora, é o que eu comentei, é meio que a entidade que está por trás aqui dos desenvolvimentos, ó. Então tem algumas versões aqui do que está acontecendo, tem mais informações sobre o Bitcoin. Aqui você tem acesso ao white paper também que eu comentei traduzido. Tem bastante informação aqui sobre o Bitcoin, né? Para quem gosta de ler, ó, tem as versões da documentação. E eu tenho certeza que isso daqui, pelo menos, jovem, eu nunca vi em nenhum outro canal. E para você que ficou comigo aqui até o final, jovem, eu trouxe um bônus também que eu queria compartilhar com vocês, que eu encontrei. Eu encontrei o fórum. E se você pensar, né, antigamente a gente não tinha um acesso à internet que nem a gente tem hoje, né, com vários recursos, um monte de coisa aí, o GitHub mesmo que eu mostrei para vocês, ele é antigo, mas a gente não tinha tanta coisa para utilizar. Então o que era muito utilizado antigamente? Eram os fóruns. E aí eu achei um fórum onde o Satoshi Nakamoto tinha ali a sua comunidade de Bitcoin e conversava com a galera de desenvolvimento. E dá pra ver as dúvidas que eles tinham, né? Dá pra ver as ideias deles compartilhando. Obviamente tá tudo em inglês, mas é só pegar ali e colocar no Google Translate, alguma coisa assim, você consegue ter a tradução. E eu vou compartilhar aqui com vocês também na tela do meu computador, olha só. Eu vou deixar esse link do fórum também aqui pra vocês, tá? Era nesse fórum aqui do Bitcoin Talk. A gente consegue ver aqui o nome das pessoas, né, que estavam conversando. Eu estou na página 285, que é uma das primeiras páginas. Estava vendo a dúvida que a galera tinha aqui e tal. É bem interessante. E quer ver? A gente consegue encontrar aqui, ó, por exemplo, essa dúvida aqui, ó. Técnica básica de geração de Bitcoin. O cara criou uma dúvida disso aqui, ó. O giga não sei das quantas. Gigabyte com. Alguém poderia me explicar aqui os básicos de como gerar, né? Ou como são gerados aqui os Bitcoins? Aí ele pergunta, aí vem alguém aqui e responde. E eu achei várias dúvidas aqui onde o Satoshi Nakamoto, jovem, respondia ou conversava com a galera, né? Aqui é onde eles desenvolviam também as atualizações, então eles iam comentando, e se acontecer isso, como que a gente vai proteger? Tem todo meio que um histórico aqui, ó. E se você olhar, ó, esse histórico aqui é de 2011. Se eu voltar aqui para a última página, ó, o histórico começa aqui em 2000 e... Deixa eu ver se tem mais uma, 299. Olha só, 30 de dezembro de 2009. Então aqui tem tipo, algumas sugestões, macOS, o Bitcoin aqui num estado não muito bacana. E se você clicar em um deles, ó, você consegue ver o cara que perguntou, né, o autor, as dúvidas dele. E aqui, ó, que aparece Satoshi, mano. O Satoshi aqui, ó, respondendo aqui as dúvidas do malandro, pá. Aí o cara vai e agradece. Vem outra pessoa, comenta aqui também. Então, olha só, sugestões e tal. Satoshi tá aqui, ó. Membro sênior, inclusive, né? O fundador da parada, ó. E isso aqui eu achei muito interessante, que eu deixei de bônus para vocês e que eu tenho quase certeza que vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Beleza, jovem? Bom, novamente eu quero saber de você, antes de eu finalizar aqui, jovem. Você já conhecia algum desses fatos, o bônus que eu trouxe aí para vocês? E se você não conhecia algum, deixa nos comentários para eu saber se a minha pesquisa aqui fez algum sentido, se eu te acrescentei alguma coisa. Vai ser muito bacana a gente ter essa troca de informação, beleza, jovem? E lembrando que se a gente bater aí, ó, tranquilaço, jovem, 30 likes, eu vou entender que vocês curtiram o conteúdo e aí eu vou preparar uma parte 2 do Bitcoin aqui, trazendo mais fatos sobre o Bitcoin e também vou dar uma focada na parte de mineração, que também é um tema que eu estou pesquisando para trazer para vocês e tem bastante coisa para falar bem interessante, tá? Que você vai encontrar em diversos vídeos, só que bem aleatórios, separados, você vai ter que assistir vários para poder chegar meio que numa conclusão e entender como é que funciona todo esse
mundo obscuro aí da mineração, beleza, jovem? Bom, então por hoje é isso, queria agradecer aqui a sua presença, novamente conto com a sua colaboração aqui, ó, se você ainda não fez, deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal se você ainda não está inscrito e ativando o sino das notifications para você receber o alerta dos próximos vídeos, beleza, jovem? Eu vou ficando por aqui, te espero no meu Instagram, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!